Olá pessoal, na nossa aula de hoje nós iremos conversar um pouquinho sobre a determinação do sexo, né, e cromossomos sexuais. Então, assim, já iniciando com os cromossomos sexuais são aqueles que são diferentes nos organismos de sexo diferente. Então, nós temos os cromossomos que a gente chama de autossomos, que são aqueles que são os não sexuais, e os cromossomos sexuais. No nosso caso, né, humanos, mamíferos em geral, nós temos um sistema que a gente chama de XY, onde nós temos a fêmea, que vai ser XX, então sexo homogamético, porque vai produzir sempre gametas portando o cromossomo X, porque só tem o X para mandar, né? Por isso homogamético. E o macho vai ser o XY, porque ele vai ter, então, vai ser o heterogamético, porque ele vai ter a possibilidade de produzir gametas contendo o X e gametas contendo o Y. Lembrem que os cromossomos homólogos se separam na formação dos gametas, e o X e o Y são cromossomos homólogos. Eles têm regiões homólogas, então eles se pareiam no momento da divisão celular, separeiam no momento da meiose, então eles são separados nos gametas. Por isso, 50% dos gametas masculinos irão portar o X e 50% irão portar o Y. Por isso que a proporção esperada, né, quando você vai ter um nascimento, né, esperada para piá ou para menina, vai ser 50%, por causa dessa divisão de X e Y. Beleza? Tá. Aí nós temos em alguns insetos aqui um sistema que a gente chama de X0. X0 porque assim, as fêmeas vão ser XX, assim como no nosso caso. No entanto, os machos só vão ter um X, não vão ter Y e nem outro X. Então, vai ter um X e só. Por isso X0, né? XO, X0, ok? Fácil, né? Aí nós temos um sistema que a gente chama de ZW. O ZW é a mesma coisa que o XY, só que invertida, tá? Então, nesse caso, o galo, aqui, né, o macho, que vai ser o homogamético. O macho vai ter o ZZ, então vai ter dois cromossomos iguais. E a fêmea, né, no caso a galinha, que vai ser a heterogamética, que vai ter, então, vai produzir gametas contendo um cromossomo ou outro. Então, vai ter um cromossomo Z e outro cromossomo W, ok? Então, vejam que é a mesma coisa, né, que o XY, só que invertido quem é o sexo homogamético e heterogamético. Aí, em Drosófila, que é essa mosca da fruta, acontece uma situação bem interessante. Vejam que você tem os cromossomos sexuais, aqui X e XY, né? E tem os autossomos. Mas o que determina, na realidade, o sexo, né? Se vai funcionar ou não, é a proporção, então, entre o conjunto aqui dos autossomos, né? dos cromossomos autossomos, e os cromossomos sexuais. Então, quando a quantidade de X for igual ao conjunto de autossomos, vai ter uma fêmea. Se a quantidade do X for metade dos autossomos, vai ter um macho, tá? Aí, se você vai ter um cromossomo Y junto, aí esse macho vai ser fértil. Se você tiver tipo um X0 no caso, né, não tiver o Y, vai ser um macho, mas esse macho vai ser estéril. Estão entendendo? Então, assim, para ser macho, além de você ter que portar o Y, né, a tua quantidade de cromossomo X com relação aos conjuntos de autossomos tem que ser metade. Então, metade, 1x para pares de cromossomos autossomos, entendeu? E mais o Y para você ser fértil. Já as proporções entre X e autossomos, se for entre meio e 1, você vai ter então indivíduos intersexo, então não vai ser nem macho e nem fêmea. Aí aqui, ó, essa situação é interessante, é a determinação sexual dependendo da temperatura. Então, em alguns répteis acontece isso aqui, gente. Né? Eles vão lá, põem os ovos, esses ovos não são chocados, né? Não é que nem uma galinha que fica lá sentada, vocês sabem que uma tartaruga, por exemplo, vai lá, cava um buraco, põe os ovos e vai embora. E aí, esses ovos ficam lá na temperatura ambiente. E, a partir dessa temperatura ambiente, você vai ter a determinação do sexo. Então, veja bem, ó, vamos pegar aqui ó, esse Macroclemis teminki. Veja aqui, ó, se a temperatura tiver menor do que... Não, aqui, ó, nessa faixa aqui, ó, de 24 até 27, né, você vai ter uma porcentagem aqui, 75% de chance de dar macho. Aí, acima de 28, é só fêmea. Isso dentro não é durante todo o período de desenvolvimento embrionário. Você vai ter uma janela, ali um período X, onde você vai ter a expressão de alguns genes,
e aí essa temperatura vai influenciar nessa expressão genética, na ação de algumas enzimas ou não, e aí você vai ter a determinação do sexo. Olha essa outra aqui, ó, Trachemis scripta. Então, ó, uma temperatura aqui, ó, de 26 até 28, 100% são machos. Aí você subiu mais a temperatura, ó, caiu drasticamente, a tal ponto que acima dos 30 graus aqui, praticamente só fêmea. 31 graus, só fêmea. O alligator mississippiensis aqui, né, nós temos então, aqui, ó, se tiver temperatura de 29 até 31,5, só fêmea. Subiu para 32, já só macho. Aí continuou subindo, foi até 34, deu um meio a meio aqui. Chegou a 35, só fêmea de novo. Então, assim, podem ver que ela varia bastante. Isso tem a ver principalmente com a ação enzimática aí, em cima da expressão de algum gene. Beleza? Então, nem sempre é cromossomo sexual. Agora aqui, ó, sistema haplodiploide, ou então partenogênese. Isso aqui acontece então nos himenópteros, né, que são as abelhas, as vespas, as formigas, onde você tem as fêmeas e os machos são haploides. Então os machos eles são frutos, na verdade, de um óvulo não fecundado, tá? Então as fêmeas vão ser as diploides, vão ter os dois lotes cromossômicos, e os machos vão ser haploides. Ó, eu fiz um esqueminha aqui bem legal para vocês verem. Então, temos aqui nas abelhas, né? A rainha. A rainha, ela é diploide, beleza. Antes dela começar a pôr os ovos dela, ela vai fazer o chamado voo nupcial, onde vai ter o zangão, vários zangões, que vão fecundá-la. Aí, esses espermatozoides ficam armazenados numa bolsinha ali da rainha, dentro do organismo dela, né, no abdômen, na região abdominal, né, na espermatoteca. Que coisa difícil, ficam armazenados na espermapoteca. Aí o que acontece? Quando essa rainha vai pôr esses ovócitos, né, vai pôr os ovos, né, ela vai pôr nos alvéolos. Os alvéolos pequenos, que são os normais, digamos assim, né, ela vai ter uma certa. Ela vai forçar mais o abdômen para poder entrar com o abdômen lá dentro do alvéolo. O alvéolo sabe, né, tem o favo lá das abelhas, né, se tem o favo lá de cera, os buraquinhos são os alvéolos. Então, na hora que ela vai colocar o abdômen lá dentro, ela dá uma espremidinha, e aí o óvulo passa, a espermapoteca libera os espermatozoides, e aí ocorre a fecundação. Nesse caso, vai ter, então, uma fêmea. Já os alvéolos que as abelhas produzem para formar zangões, eles são alvéolos maiores. Então, vai ter um alvéolozão, a rainha consegue colocar o abdômen lá tranquilamente, sem ficar se espremendo. Só que pelo fato dela não se espremer, né, quando ela vai pôr o ovócito, o que acontece? Não há fecundação, e aí você vai ter zangão. Aí vocês podem ver aqui que tem operária e rainha. As duas são diploides, as duas são fêmeas. O que diferencia uma operária da rainha? Somente a alimentação, tá? Então, assim, a operária, ela é alimentada aí com mel e com pólen, principalmente. Já a rainha, ela tem uma alimentação exclusivamente à base de geleia real, que é uma substância produzida pelas abelhas jovens. Então, dentro das abelhas, dependendo da faixa etária delas, elas têm uma função pré-definida dentro da colmeia, faxineira até campeira, fazer defesa, enfim. E uma dessas funções é justamente a produção de geleia real. Aí elas produzem essa geleia real e alimentam a rainha, desde o ovinho lá, somente com geleia real. E aí ela se desenvolve como uma rainha. Mas, geneticamente, esses dois indivíduos aqui, a operária e a rainha, são idênticos, tá? Dá para se dizer que poderiam ser clones, mas vejam como fica diferente, só pela questão da alimentação. Aí aqui a determinação do sexo em humanos. Então, já sabemos que nós humanos temos os cromossomos X e cromossomos Y. Então, homens XY, mulheres XX. Mas como que isso faz com que tenhamos sexo diferente? Então, assim, ó, aqui tem um esqueminha aqui, vou explicar primeiro o masculino, que daí vocês já entendem como é que ocorre no feminino. Então, no masculino você tem o XY, no Y você tem um gene chamado gene SRY. Esse gene SRY produz lá o fator determinante testicular. O nome já diz, fator determinante testicular. Então é ele, o produto desse gene, que vai fazer com que as tuas gônadas embrionárias se transformem em testículo. E aí a partir disso o testículo vai produzir lá testosterona. Tá? Na mulher, como não tem esse gene, não tem o fator determinante testicular, não tem essa formação do testículo. Então
o desenvolvimento segue sem isso acontecer. Então dá para se dizer assim, que o padrão, até um determinado momento, nos organismos ele é idêntico, masculino e feminino. Só a partir da expressão de CTDF, né, o fator determinante testicular, que você vai ter uma diferenciação do sexo. Ó, só que podem acontecer algumas coisas, né? Então, olha só, esse aqui do meio é o normal. Então você tem lá o SRY, só que assim, o fator, o complexo receptor da testosterona, ele é expresso por um gene que está no cromossomo X. Então, você ter as características masculinas depende de um gene que está no cromossomo X. Então, olha só, você teve lá o fator determinante testicular, formou o testículo produziu testosterona. Aí beleza, a testosterona está circulando no teu corpo, aí lá no cromossomo X, você vai ter lá o TFM, que vai produzir os receptores para testosterona, que estarão lá nas suas células. Tendo o receptor, tendo testosterona, você vai ter então as características secundárias masculinas, que é o desenvolvimento completo masculino, digamos assim. Você vai lá ter o crescimento peniano, vai engrossar a voz, vai crescer barba, vai ter um certo aumento na agressividade, enfim, vai ter musculatura também, você vai ter mais uma predisposição maior a desenvolver musculatura, entre outras características. Mas olha só, você pode ter homem XX. Nesse caso, você vai ter lá, por exemplo, uma translocação do gene lá SRY para o cromossomo X. Isso acontece. Então você tem lá vai ver lá os cromossomos de uma pessoa lá XX. Daí você olha, não, mas é uma mulher. Você viu o cariótipo, é uma mulher. Vai ver, é um homem. Aí vai ver mais de perto, vai analisar os cromossomos, vai ver que ela tem o SRY lá no cromossomo X. Ou pode ser que o teu Y tenha sofrido uma translocação de forma a perder, uma deleção, né, no caso, perdeu o gene lá do Y. Então, se é um XY, viram lá, fizeram o teste, perceberam que é XY, mas você não vai ter características masculinas, porque você não vai ter o fator determinante testicular. Então, sim, você vai ser uma mulher, já desde sempre. Entende? Então, olha aqui, isso é um homem XX, isso é uma mulher XY. Entende? O homem, porque você vai ter o gene SRY aqui, você vai ter o TFM aqui, então você vai ter todas as características masculinas. Provavelmente por conta de você ter 2x, você vai ter algum problema de esterilidade, ou talvez uma certa afeminização em alguns aspectos, né? E aqui nesse caso, né, a mulher XY, mesma coisa, provavelmente você vai ter algumas situações similares aí a síndrome, por exemplo, síndrome de Turner, que você vai ter lá X0. Nesse caso aqui, ó, homem com a mutação TFM e feminização testicular. Então você tem lá o SRY, beleza, só que é um XY, tranquilo, só que lá no teu TFM, você sofreu uma mutação, logo você não vai ter o receptor para testosterona. Então, pelo fato de você ter o SRY, você vai ter o testículo e vai ter a testosterona, mas você não vai ter o receptor, logo você vai ter um pênis, né? Vai ter o testículo, mas ele não vai se desenvolver legal, você provavelmente será estéril, tá? Porque você vai ter a ausência, então, você vai ser insensível para a testosterona, você não vai ter as características secundárias masculinas se desenvolvendo. Aí nós temos uma coisa que acontece em mamíferos, né, em fêmeas de mamíferos, que é a compensação de doses ligadas ao X. Tá? Então, como o cromossomo X ele tem vários genes, né, então geralmente, né, um desses cromossomos ele é silenciado, ele é compactado, ele é inativado, forma o que a gente chama de corpúsculo de Barr, porque foi o Barr lá que descobriu. E aí você tem algumas situações que podem ocorrer. Então, por exemplo, assim, o daltonismo. O daltonismo é uma doença ligada ao cromossomo X. E aí, nesse caso, né, tem mulheres que são heterozigóticas para o daltonismo e podem ser daltônicas de um olho e do outro não, porque em um olho foi inativado o cromossomo X, que tem o alelo, digamos, bom, e no outro foi inativado o cromossomo que tem o alelo para o daltonismo. Então, em um você tem a expressão, né, do alelo do gene para o daltonismo e no outro o alelo normal. Nesse caso aqui, um exemplo muito comum, então em gatas, né, você pode ter a presença de uma coloração aqui múltipla, né, então você vai ter 3 cores, porque o alelo para pelagem está lá no cromossomo X. Como você tem essa inativação, né, você vai ter esse mosaicismo, que a gente chama. Então você vai ter alguns genes, algumas áreas da pelagem dela que vai ter uma coloração,
e a outra que vai ter outra. Então, uma que herdou o X do pai e outra que herdou o X da mãe. Entendem como? Dificilmente vocês verão um tipo de pelagem como essa aqui em gatos, em machos, tá? Então, a não ser que ocorra algum, sei lá, seja uma outra situação aí genética. Aí nós temos aqui os genes, então, ainda ligados ao sexo, né? Algumas questões, por exemplo, da doença. Esse heredograma aqui, então, lá das famílias reais da Europa. E você tem bastante caso aqui de hemofilia. Mas percebam que a hemofilia, ó, você tem uma legenda aqui, que a hemofilia ela só está ocorrendo de fato em homens. A hemofilia ela é ligada ao cromossomo X. Por que vocês acham que a hemofilia está aparecendo aqui em homens? Né? Você tem, por exemplo, os possíveis, né, com hemofilia, porque você não tem certeza, e os portadores evidentes, porque ou são pai de alguém, ou melhor, ou são mãe de alguém, ou são filha de alguém com hemofilia. E os possíveis portadores, mas analisem aí, na casa de vocês, como são só os homens que, nesse caso aqui, apresentam hemofilia, não que a mulher não vá poder apresentar. Hemofilia, então, é uma doença que é causada, então, por um gene, um alelo que está lá no cromossomo X, e ela causa problemas de coagulação. Então, você vai ter bastante problema aí de sangramentos, hematomas, aí, pode ser bastante grave, inclusive. E olha só, vocês que gostam de heredogramas, olha só esse aqui. Você tem aqui, ó, 3 gerações. Então, um casal normal, teve 3 filhos, um dos filhos tem hemofilia. Aí, beleza. Essa menina aqui, filha daquele casal normal, irmã do cara com hemofilia, casou com um cara aqui, teve uma filha, essa filha casou com outro. E qual que é a chance, então, desse casal aqui, 2, ter uma criança com hemofilia? Já que, no caso aqui, o tio dela tem hemofilia, qual que é a chance disso acontecer? Você já sabe fazer isso, né? Vamos ver o que vocês precisam saber. O que vocês precisam procurar. Então, a primeira coisa, vocês têm que verificar a probabilidade do 2, 3 aqui dessa menina, né, dessa garota, ter o gene da hemofilia. Aí, feito isso, vocês têm que calcular a chance dessa aqui ter o gene para hemofilia. Aí, vocês têm que calcular a chance dela dela enviar esse gene para hemofilia e mais a chance desse aqui enviar o Y, né, para você combinar, porque se ele mandar o X não vai dar hemofilia, vai dar uma menina que vai ser normal no caso. Porque a hemofilia ela só vai ser expressa em meninas, em mulheres, se você tiver 2x, então tendo o 2x afetados, digamos assim. Então vamos lá. Então a primeira coisa é calcular a probabilidade de 2, 3 portar o gene para hemofilia. Quem que é o 2, 3? Então é a mãe da garota aqui, que tem um irmão com hemofilia. Então assim, gente, a primeira coisa que vocês fazem sempre, eu já falei para vocês, é começar pelo mais simples. O mais simples é o afetado. Então, assim, ó, todos os homens aqui são XY, certo? Concordam? E, como a hemofilia é ligada ao X, então esse aqui vai ser afetado, os outros são normais. Então, vamos lá. Então, o X afetado Y, XY, XY e XY, certo? Beleza. Qual que é a chance, então, dessa aqui portar esse gene aqui? Se ele tem o XA, só pode ser que ele tenha herdado da mãe. Porque se ele herdasse do pai, ele seria uma mulher, e ele é um homem, então ele herdou o Y do pai, certo? E como a mãe é normal, então ela tem um X normal. Aí seguindo, né, essa garota aqui, irmã dele, ela pode ser tanto XX normal como o X afetado normal, concordam? O pai só pode ter enviado o X, porque ela é menina. A mãe pode enviar esses dois. Então a chance disso acontecer é igual à chance disso acontecer. Então a chance de qualquer uma dessas coisas é meio. Concordam? 1 para 2 aqui, 1 para 2 aqui, porque você tem duas possibilidades, então 1 em 2. Então a probabilidade de 2, 3 portar o gene para hemofilia está aqui, ó, 1 em 2. Então você anota lá. Beleza. Agora qual que é a chance de 3, 1 portar o gene para hemofilia? 3, 1. Cadê? Essa aqui, ó. Tá, beleza. É a garota em questão. 3, 1 portar o gene para hemofilia. Qual que é a chance disso acontecer? Tá, considerando então que a mãe dela tenha, né? O pai mandou X, a chance também vai ser meio, porque vai ser a mesma situação que aconteceu aqui, concordam? Tá, mas aí, então você vai ter meio de chance. Claro, para isso acontecer, tem que acontecer isso aqui. Então a chance real dela portar é 1/4, porque é 1 meio vezes 1 meio, beleza? Aí, qual que é a probabilidade dela gerar gameta com gene para hemofilia?
Beleza, ela vai formar dois tipos de gametos com relação ao cromossomo X. Ela vai mandar 50% XA e 50% X, concordam? Então, a chance disso aqui acontecer vai ser meio de novo. Só que lembrando, não é simplesmente meio, é meio desde que ela tenha. E para ela ter, é 1/4, porque para ela ter, a mãe dela tinha que ter. E você não sabe se ela tem, então você tem que considerar isso aqui. Então, meio vezes meio vezes meio, certo? Então, 1/4 vezes meio vai dar 1/8 de chance para isso aqui acontecer. E mais, para o filho desse casal aqui ser um hemofílico, vai ter que ser um piá. Porque olha só, se esse rapaz aqui enviar o X, vai ser uma menina normal. Então vai ter que enviar o Y. E qual que é a chance disso acontecer, de aparecer o Y aqui? Meio de novo, concordam? Então assim, no fim, o que você vai ter que fazer? Vai ter que multiplicar o meio vezes meio vezes meio vezes meio de novo. Então, você vai ter lá 1/16 de chance. Então, como é uma situação de ó, isso e aquilo, então você aplica a regra do E. Então, para tudo isso acontecer, você tem que considerar as multiplicações. Então, a chance dele portar o Y, dele herdar o Y do pai, e herdar o afetado da mãe, que herdou o afetado da avó, que herdou lá da bisavó, certo? Tá, aqui outra situação então relacionada ao cromossomo X. Então, o daltonismo, ou então discromatopsia, ela é causada então por um alelo que está relacionado ao X. Percebam se vocês conseguem ver os números aqui. As meninas aí percebam com um olho e com o outro. Então fecha um olho e fecha o outro para ver. Porque, como eu falei, né, como ela é ligada ao cromossomo X, né, às vezes você tem, por exemplo, a compensação de dose ocorrendo aí. E você pode ter, então, um olho que seja daltônico e outro não. Tá? E por hoje era isso. Né? Espero que tenham entendido. Espero que tenham gostado de entender, de aprender um pouquinho mais sobre a determinação do sexo, então, em alguns animais. Beleza? Tchau para vocês.